Se eu pudesse voltar no tempo, no esporte acho que eu não faria muita coisa diferente não. Talvez eu eliminaria alguns treinamentos ao longo da minha carreira que talvez eu achasse que não tinha muito sentido, né? E na vida, de uma maneira geral, eu acho que eu teria estudado mais. Poderia ter sido um pouquinho melhor aluno, lido mais, né? Na parte da faculdade. Segunda metade da minha faculdade eu fui muito bem. Na primeira metade podia ter me dedicado um pouco mais. Sou Gustavo Borges, Hall da Fama da Natação Mundial. Eu assino meu compromisso de torcer pelo esporte e pelo Brasil. Bom, a pessoa comprometida com o trabalho, com os objetivos. Eu sempre tive como estilo de vida, assim, sempre muito atrás das coisas que eu gostaria de executar e de fazer. Então, sempre sonhei muito. Acho que uma boa definição, talvez, de quem sou eu tem muito a ver com o esporte, que é um sonhador, que é uma pessoa que faz as coisas com capricho, é alguém que busca realmente um resultado positivo dentro da vida, independente do que for. Foi uma infância como qualquer outra de pessoas que estiveram envolvidas com esporte. Quando você é jovem, a parte esportiva, o aprendizado esportivo é muito comum, né? Seja jogar uma bola sem compromisso, fazer educação física na escola, e no meu caso, nadar, que talvez não seja uma coisa tão normal de se fazer no dia a dia das pessoas, mas a natação sempre esteve envolvida. Então, venho de uma cidade pequena, que é Ituverava, e a natação, o vôlei, o basquete sempre estiveram inseridos ali no meu dia a dia, na minha atividade. E aí, ao longo dos anos, a natação acabou sendo o esporte mais adequado ou que eu gostei mais, uma mistura dos dois, né? A questão do talento e da minha dedicação e do gosto estava muito envolvido com a parte aquática e acabei desenvolvendo todo esse trabalho aí olímpico, com medalhas e recordes. Foi total, meus pais sempre apoiaram bastante a questão do esporte, tanto o estudo quanto o esporte, né? Você fazer a coisa aliada, uma coisa à outra. E o fato do pai levar, trazer, buscar, estar junto e trabalhar em conjunto com o filho para que ele possa buscar o seu sonho ou para que ele possa dar o seu resultado ali dentro da parte aquática ou no esporte de uma forma geral, ele caminha junto com o sucesso e com o resultado dessa pessoa. O fato de você estar junto nos momentos cruciais, quando você tem 10, 11, 12 anos, é tão importante quanto depois. Mas para um jovem, às vezes você não quer ir, você não está afim, você não... E aí a família está toda empenhada para te dar o suporte para esse resultado. Eu trouxe por um desenvolvimento de uma cultura esportiva no país. Acho que esse é um grande passo que a gente pode dar. A Copa do Mundo e as Olimpíadas, elas podem ser grandes vetores disso. E você dar sequência num trabalho e numa cultura esportiva. Então, o Brasil hoje, eu visito muitas cidades, você vê hoje academias ao ar livre, você vê ciclovias, você vê uma movimentação que o esporte acaba estando inserido no dia a dia das pessoas. E acho que isso é muito bom. Não só isso, né, você ter a oportunidade ou ter a infraestrutura, que é um dos caminhos, mas também a vontade do brasileiro, das pessoas aqui no Brasil, para poderem praticar atividade física. Então isso é fantástico. Então se você tem um investimento na área e você tem a vontade de alguém fazer algo e você tem isso em conjunto, aí acho que a cultura esportiva ela vai cada vez mais se fortalecer no nosso país. É um sentimento muito bom. Temos grandes atletas aí da atualidade que também estão fazendo a sua história, né? Recordistas, campeões, campeão olímpico, né? No caso o César. Mas eu acho que eu tenho um peso na história da natação, certamente com 4 medalhas na década de 90. Isso tem uma importância muito grande para os jovens, para as pessoas que buscaram a natação ou buscaram o esporte de uma maneira geral. Então eu me sinto muito honrado de fazer parte de um grupo que possa, ou que pôde, ou continua fazendo, representando algo para as pessoas que praticam, das pessoas que buscam o sucesso, que buscam equilíbrio, que buscam alguma coisa. Então, quando alguém se aproxime e a gente conversa sobre um resultado que aconteceu em 1992, por exemplo, isso é fantástico, né? Porque acompanhou faz 23 anos e hoje está comentando sobre aquilo, né? E às vezes mas eu comecei a nadar por causa daquilo, eu vi isso e tal. E para os jovens isso é fantástico, né? Então você tem hoje Google, YouTube, essas coisas que acabam
o jovem consumindo você ou o seu produto de uma maneira um pouco mais tranquila e no momento que eles querem entender sobre o assunto, que facilita a comunicação até com eles. Para eles saberem quem sou, quem fui, né? e quem eu vou ser e qual que é o trabalho que eu faço hoje. Então é muito bacana isso. Então, eu acho muito interessante essa relação que eu tenho de ser uma referência para algumas pessoas, passar uma mensagem para algumas pessoas. Na minha época tinha o Ricardo Prado, antes tinham outros e isso é uma coisa natural, né? E hoje a turma que nada vê o Thiago, vê o César e vê essas pessoas como referência. Isso é a vida, né? Você vai ficando mais velho e sempre tendo alguém mais novo dando os resultados no presente, você influencia novas gerações. Então isso é fantástico. Então, eu tive idoso. No Brasil, certamente, o Ricardo Prado ele teve uma interferência muito grande no esporte, na natação, e com recordes mundiais, com medalhas em Pan-Americano e Olimpíada também, né? E no mundo foi o Matt Biondi, que foi um nadador que nadava as mesmas provas que eu. Tinha uma admiração assim, por esse atleta, com tudo aquilo que ele tinha ganho. Em 88 ele quase igualou ao Mark Spitz, com 7 medalhas de ouro numa mesma Olimpíada, então era fantástico, né? Então, eu competi contra esse grande ídolo, então tinha os dois. Né? Ele estava lá do meu lado na raia 6 e teve toda uma confusão do placar eletrônico que não funcionou. Demorou para vir o resultado, né? 40 minutos, mas eu estava muito preparado fisicamente, mas para um momento como esse você não sabe como você vai lidar. Pelo fato de não funcionar um placar e você está dando início podia dar sequência para um outro tipo de carreira, um outro momento da minha vida. E 40 minutos depois vem o resultado e você, caramba, você não tinha medalha, agora você tem. Então isso é fantástico, isso é muito bacana. E foi junto com o Biondi, tinha Popov, tinha vários atletas, tem uma mudança de geração ali, né? Porque tinham 2 medalhistas da última Olimpíada que estavam presentes naquela prova, que eram o Matt Biondi e o Stefan Caron, então teve uma troca ali de guarda. A primeira um pouco mais rebelde e talvez sem muita preocupação, porque estava chegando lá, não sabia muito bem. Quando você é jovem, você não tem muita noção do que você está fazendo, às vezes você faz coisas que você nem sabe como você fez, né? Então chegar lá com 19 anos, com os figurões na prova do 100 livre e ganhar uma medalha, realmente foi uma audácia da minha parte, né? Em 96 eu já estava muito mais preparado e maduro, porque a minha geração foi a que envelheceu dentro do esporte. Dificilmente você vê atletas com mais de 25 anos nadando. Tinha o Matt Biondi, que parou com 27, que era o velho da piscina, né, com 27. E ali em 96 a minha geração, né, que é Popov, tinha Jenny Thompson, tinha vários atletas importantes naquela geração que se consolidaram ali e continuaram. E ali em 96 eu me achava maduro, né? Tive resultados especiais ali para aquele momento. E já na Olimpíada de 2000 foi uma competição muito mais voltada para a equipe. Então eu não consegui fazer uma boa preparação para estar na prova individual no melhor da minha performance, mas certamente a prova dos 100 metros no revezamento, 4 por 100 metros, foi uma prova fantástica, onde o espírito de equipe, a cooperação, a união, o companheirismo estava inserido naquele cenário ali, né? Então, a partir dali, fui para o meu encerramento, que foi 2004. E foi a última prova, o último momento, o encerramento da carreira. Ali eu não tinha pressão nenhuma, eu sabia das condições do revezamento, que não eram das melhores, era talvez entrar numa final, que era o nosso objetivo, né? E nadei no melhor da minha habilidade, junto com a equipe, para encerrar minha carreira, né? Então, foi a última vez que eu caí na água. É a realização de um grande sonho. Você treina, você se prepara, você vai atrás da sua conquista e, de repente, ela aparece, né? Não aparece por acaso, porque quando você fala de oportunidades, você tem aquela que o trem passa, você pula e dentro do vagão e vai embora junto, e tem aquela que você tem que procurar, né? Então, os grandes atletas, as grandes pessoas de sucesso foram atrás dessas oportunidades, dessa sorte, né? Porque às vezes a gente fala, pô, ele deu sorte porque estava no lugar certo. Realmente, você estar no lugar certo faz parte do contexto de ter sorte.
mas não basta você estar no lugar certo, você tem que estar preparado. Se você estiver preparado e estiver no lugar certo, pagar o preço daquilo, com certeza vai ter sorte. E a sorte vem o resultado, e vem o sucesso, e vem tudo aquilo. Sempre foi. O PAN era uma competição fantástica. Participei de 4 campeonatos, 5 medalhas em cada um e 4 na última, né? E o resultado disso foi a história. O PAN sempre vinha junto com a Olimpíada, sempre foi um ano que antecedia a Olimpíada, sempre muito importante. Hoje perdeu um pouco o PAN, ele ficou um pouquinho mais em segundo plano, né? Porque temos campeonatos mundiais todos os anos. Antigamente a gente não tinha isso, né? Em 2003 foi a primeira vez que isso aconteceu. E quando você coloca um campeonato mundial junto com o PAN perde força, porque o campeonato mundial é mais importante que o Pan-Americano. Esse ano, inclusive, vai ser 2 semanas antes. Perde mais ainda. Você não tem tempo, né? Você vai ter que focar em uma ou outra competição. Então, eu não sei como é que vai ser o cenário da natação brasileira em relação a essa competição. Mas, de qualquer forma, esse ano, meu recorde já vai para o espaço, né? O Thiago, com certeza, então, continua sendo, o Thiago Pereira vai conseguir. Ele está com 17 medalhas. Em números de ouro já é o Hugo Oyama, já é o campeão, né? Tem 10 medalhas. Se tudo der certo, o Thiago ele passa aí, ganha 4 medalhas, ele vai para 21 e por aí vai, né? Então acho que foi uma boa fase como recordista, né? Desde 2003, aliás, desde 99 eu sou recordista. Que eu passei Cláudio Cano, que tinha 13 medalhas na época, na ocasião. E agora, pô, depois de tanto tempo, né? Você vai falar de quase mais 25 anos aí. Você tem chão pra caramba, já tá na hora de ter outra pessoa aí na linha. Foi o grande prêmio da minha pós-carreira, porque o Hall da Fama ele sintetiza tudo aquilo que você construiu enquanto atleta, enquanto nadador. Então você não está nadando mais e nesse período que você não é mais atleta, você é condecorado com algo que você fez no passado. Então isso é muito legal e foi uma homenagem muito bacana, tanto no Hall da Fama quanto no Hall of Honor, que é o Hall de Honra, que a Universidade de Michigan tem, a maioria das universidades nos Estados Unidos tem isso também, que eu recebi no ano seguinte. Então, foi uma festa enorme, né? Esses 2 anos aí, de 2012 e 2013, foi muito legal. O conselho para quem vai disputar 2016 é ter muita tranquilidade, vai ter muita pressão para esses jovens em termos do resultado. Uma competição no nosso país, torcida a favor, a mídia, a imprensa toda em cima querendo saber dos resultados, todo mundo querendo saber, então, quando é que vai vir a primeira medalha, quando é que vai vir o primeiro ouro, vai ter tudo isso, né, aqui no Brasil, exponencializado por essa expectativa de nadar em casa, de competir em casa, de jogar em casa. Então, a questão mais importante aqui é a tranquilidade e foco. Treine o foco, né? Treine a sua paciência, treine a sua concentração, porque a gente já sabe que vai acontecer isso. Então, se você só está pensando no seu corpo, na parte física, treinando a parte física para a competição, você está fazendo alguma coisa errada, porque a parte mental ela vai ser fundamental para o resultado. Eu trabalho muito com educação e com a parte aquática, com a natação, com a gestão aquática, né? Então, o meu sonho e as minhas conquistas estão muito relacionados na área dos negócios, em conseguir trabalhar o maior número de nadadores, aprendizado, saúde, bem-estar dentro da nossa rede, né? A gente já passaram por nós mais de 170 mil nadadores, alunos de academias, de clubes e tudo mais, então esse é um grande sonho, aumentar esse número. E dentro da questão mais motivacional, plantar uma semente do sonho possível para todo mundo que entrar em contato comigo. Porque quando eu falo para as pessoas, é uma inspiração, né? E o meu foco é inspirar as pessoas. E quando você inspira e você planta uma semente, essa pessoa que pega essa informação, ele pode levar para qualquer caminho. Então, pegue essa semente, pegue essa informação e leve para o lado da virtude. Eu acho que o aprendizado do esporte ele é fantástico. Disciplina, dedicação, comprometimento, respeito, amizade, alegria, coragem. Você junta todos os itens, alguns mais virtuosos, né? Alguns valores que são virtuosos que você utiliza dentro de casa, você utiliza dentro da escola, dentro da academia, com seu irmão, com sua mãe, né? Com a família em geral.
E esses valores, eles são muito fáceis de você perceber e de você trabalhar eles. A disciplina no aprendizado, a evolução do aluno numa parte técnica, numa parte lúdica. Então, tudo isso ele é uma ferramenta de trabalho que ele dá um caminho para o ser humano, para o aluno infantil e tudo mais, para um resultado maior. Eu assino o meu compromisso de torcer pelo esporte e pelo Brasil.